Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e nessa videoaula eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto de tipos, falando dos principais tipos básicos presentes nas linguagens e algumas conversões entre esses tipos, beleza? Então vamos lá. Na aula passada eu disse que tipos são conjuntos de elementos e operações sobre esses elementos definidos nas linguagens de programação, e que são as definições de tipos que servem de guia para a forma como uma sequência de bits deve ser lida. E para isso colocamos esse exemplo, onde uma mesma sequência de bits pode ser lida como um número de ponto flutuante, um número inteiro de 32 bits, ou dois inteiros de 16 bits, ou ainda como 4 caracteres, se for lido um byte de cada vez. E por fim, que esses tipos e suas regras são definidos nos sistemas de tipos das linguagens de programação. Nessa aula a gente vai dar uma olhada nos tipos básicos que já vêm de fábrica na maioria das linguagens, tá certo? Praticamente toda linguagem de alto nível nos dias de hoje possui tipos de dados que já vêm disponíveis por padrão. Normalmente, esses tipos básicos são tipos para números inteiros, números reais ou racionais, caracteres, booleanos e etc. A linguagem C tem o tipo básico int e suas variações, como short int e long int, caso deseje ter menos ou mais bits de espaço para armazenar um número inteiro. Sem falar nas suas versões sem sinal, né? Os tipos float e double para números reais e o tipo char para caracteres. Lá na playlist de programação em C, eu explico de forma um pouco mais aprofundada cada uma dessas variações dos tipos oferecidos pela linguagem, ok? Então dá para ver aí que C não possui um tipo booleano, né? A linguagem C++ até incorporou por padrão, mas o C puro mesmo não tem esse tipo básico, o que é até incomum, já que boa parte das linguagens possuem esse tipo de dados, como a linguagem Ada. E no caso de uma linguagem mais moderna ainda, como Java, eles incorporaram o tipo byte, que possui o tamanho de, claro, um byte. Você até pode usar o tipo char da linguagem C como o tipo byte da linguagem Java, porque C permite manipular um caractere como se fosse um número inteiro. Mas mesmo assim, essa é uma forma que os programadores acharam de contornar a falta de um tipo byte. Java traz isso assegurado pelos desenvolvedores da própria linguagem, certo? É um pouco diferente. Como a gente pode já imaginar, cada tipo de dados requer quantidades diferentes de memória. Por exemplo, não faz sentido reservar para um caractere a mesma quantidade de bytes que é reservado para um número de ponto flutuante. E, normalmente, esses requisitos de memória são definidos usando algumas unidades de medida de memória. Por exemplo, nibble é a metade de um byte, ou seja, 4 bits. O já bastante conhecido byte, que tem 8 bits, né, que recebeu essa quantidade devido ao próprio código ASCII. A palavra, ou word, que aqui nesse exemplo está sendo representada por 64 bits, certo? E como assim nesse exemplo, né? Não é sempre 64 bits, não? O que eu estou chamando de palavra aqui é uma sequência de bits de tamanho fixo, que é processado em conjunto numa máquina. Ou seja, quando você vê o termo processador de 32 bits, processador de 64 bits e etc., esse número é dizendo quantos bits aquele processador manipula ao mesmo tempo, de uma só vez. Então aqui nesse exemplo que eu estou falando, o meu computador tem um processador de 64 bits. Por isso que a palavra que eu estou falando aqui tem 64 bits, certo? E aí você tem as variações dessa unidade, né? A meia palavra, que aqui no caso são 32 bits, a palavra dupla, que são 128 bits, e a palavra quártica, que são 256 bits. Enfim, a linguagem Java, por exemplo, ela dá uma definição explícita dos tamanhos dos tipos que ela projetou. Então, o tipo byte é um byte mesmo, o tipo short é meia palavra, o tipo int é uma palavra, e o tipo long é uma palavra dupla. Apesar do Java definir assim os tamanhos de seus tipos, isso é bastante incomum. A maioria dos desenvolvedores de linguagem, eles não prescrevem com antecedência esses tamanhos dos tipos. Eles simplesmente deixam para quem for implementar o compilador da linguagem decidir o tamanho. Se você usa a linguagem C, por exemplo, pode descobrir o tamanho dos tipos que seu compilador implementa na sua máquina rodando a instrução sizeof, que retorna o tamanho do tipo de dados que você passa para ele em bytes. Então daí você já tira. Se tem um tamanho fixo, então tem um limite. Logo, não é infinito. Para dar um exemplo do limite de memória para tipos, eu vou usar aqui esse número inteiro como exemplo. Eu vou armazenar esse número numa variável inteira em uma máquina de palavra 32 bits. Se você observar esse número em binário, da forma que ele está armazenado na variável, ele é assim. O que acontece então se eu somar só mais um nesse número? Se você fizer essa soma aí em binário, vai dar 1 mais 1, 0 vai 1. 1 mais 1, 0 vai 1.
1 mais 1, 0 vai 1. E assim vai até chegar no último dígito mais da esquerda. E aí no bit mais da esquerda vai terminar com o valor 1. E é aí que está o problema. Se você declarou uma variável só int, então ela usa o primeiro bit para decidir se o número ali é negativo ou não. E aí, a sequência retornada por esse programa, iria ser lido como menos 2 bilhões e tarará. Isso foi um erro, claro. No caso, esse erro é chamado de erro de overflow, que é quando você extrapola o espaço limite do número aumentando ele. Algumas máquinas até geram uma interrupção quando tal erro ocorre, mas muitas máquinas, até mesmo a própria máquina virtual Java, não trata esse tipo de problema. Deixa para o programador se virar, ok? Então, cabem a vocês a evitar esse tipo de problema. Agora eu vou falar um pouco sobre os operadores dos tipos básicos. Operadores nada mais são do que funções, só que, mais uma vez, elas são uma conveniência para nós programadores, porque elas são definidas de uma forma que fiquem parecidas com os operadores da matemática, que a gente já está habituado. Então, por exemplo, os operadores aritméticos que estão aparecendo aqui são funções que recebem 2 valores inteiros e retornam um outro inteiro. Mas, professor, como é que um operador desses é implementado, Essa é uma programação bem de baixo nível, certo? Por exemplo, alguns processadores possuem lá o circuito de soma nas suas unidades lógicas aritméticas. Mas nem todos possuem um circuito para multiplicação ou para o resto da divisão. Então eles são implementados usando as funções básicas que o processador disponibiliza. Inclusive, aqui a gente já pode ver um tipo que os projetistas da linguagem C tiveram que fazer, que é qual é o tipo que deve ser o retorno da operação da divisão. No caso da linguagem C, se você divide 2 números inteiros, você obtém outro número inteiro, que é a divisão inteira, descartando o resto. Mas em outras linguagens, como o Python, por exemplo, a decisão do projeto da linguagem decidiu que o retorno da divisão de 2 números inteiros é um número de ponto flutuante. Outra decisão feita durante a construção da linguagem C, e que foi adotada por muitas outras linguagens, é o tipo de retorno de operadores booleanos. Todos os operadores de comparação ou operadores booleanos em C retornam números inteiros e utilizam aquela interpretação de que se um número for igual a 0, então significa que na álgebra booleana ele representa o falso. E qualquer coisa diferente de 0 já é interpretado como verdadeiro. Algumas pessoas acham que é somente o número 1, o verdadeiro, Mas isso é porque alguns compiladores implementam esses operadores de comparação retornando o número 1 para indicar a verdade. Já a linguagem Java faz diferente. Operadores de comparação em Java, eles retornam o tipo básico Boolean, próprio para a lógica booleana. Outra coisa que a maioria das linguagens modernas fazem com seus operadores é sobrecarregá-los para que funcionem para tipos diferentes de dados. Eu já havia até mencionado isso, mas, por exemplo, a implementação de soma entre 2 pontos flutuantes é bem diferente da implementação da soma entre 2 inteiros. Mas usamos o mesmo símbolo cruzinha para ambos os casos. Mas e quando a gente tem esse tipo de situação aqui? Muito provavelmente, em algum momento você já fez uma expressão que realizava operações entre variáveis e constantes de tipos diferentes. Lá na linguagem Fortran, isso era chamado de aritmética de modo misturado. Acontece quando as entradas de um operador possuem tipos diferentes. E aí tem-se a seguinte dúvida: qual das implementações dos operadores deve ser chamada? Ou então a linguagem deve definir a implementação de todas as combinações possíveis de tipos usadas na entrada das funções dos operadores. O que acontece é que em nível de máquina não existe operações de modo misturado. Então um dos valores vai ter que ser convertido do seu tipo para o tipo do outro operando. E aí, depois dessa conversão, é que a operação é realizada. Então, por exemplo, naquela expressão que eu tinha marcado, o número 2 é uma constante inteira. A constante π é um número double. E a variável raio é do tipo float. Como a gente já sabe que a associatividade da multiplicação normalmente é implementada da esquerda para a direita, então o número 2 ele é convertido de int para double, e aí que a multiplicação é feita. Depois disso é a vez da variável raio ser convertida de float para double, e aí a segunda multiplicação é feita. Então o resultado dessa expressão é um valor do tipo double. Então vamos ver agora como é que essas conversões são feitas e quando elas são feitas. Ok? Então a gente pode ver aqui que o mesmo número 2 representando usando 3 tipos diferentes: caractere, inteiro e ponto flutuante. Em cada tipo diferente vai decorrer em sequências de bits diferentes. Então o que vocês acham que vai acontecer se eu tentar somar um número 2 do tipo int com o caractere 2? Na linguagem C, caracteres são a mesma coisa que inteiros, certo? A diferença é basicamente a quantidade de bits.
Então a conversão para eles é bem simples no caso, faz nada, só converte o caractere em int adicionando zeros à esquerda e realiza a soma. Por quê? Porque converter um caractere adicionando zeros à esquerda não vai causar perda de informação. É melhor do que se eu convertesse um inteiro para caractere e eu removesse os bits dele e deixasse ele só com 8 os últimos. Alguns programadores acham isso legal porque é eficiente e ainda permite você ordenar strings ou deslocar caracteres simplesmente manipulando eles como se fossem números. Nesse caso aqui ficou até bonitinho porque parece que ele realmente somou 2 mais 2, mas não é bem verdade. Se eu somar 2 com o caractere 9, o resultado seria lido como o caractere ponto e vírgula. Tanto é que é por um desses motivos que algumas linguagens já acham esse tipo de operação sem lógica e não permitem elas serem feitas, como é o caso da linguagem Python, que daria esse erro de execução aqui. Comparando o tipo de dados antes e depois da conversão de um determinado valor, você pode ter dois tipos de conversão, a conversão limitante e a conversão ampliadora. A conversão limitante ela é uma conversão de um tipo dito normalmente mais expressivo para um tipo com menos expressividade, ou seja, que ele é mais limitado. Por exemplo, todo número inteiro é real, mas nem todo número real é inteiro. Isso significa que se eu converter um número real para um número inteiro, eu estou fazendo uma conversão limitante. E conversões limitantes normalmente acabam levando à perda de informação de algum tipo. Nesse caso aqui, se a gente converter o valor 2.4 para inteiro, a decisão da linguagem é descartar a parte fracionária do número. Já a conversão ampliadora é o contrário. É uma conversão de um tipo de dados mais limitado para um tipo de dados mais amplo, mais expressivo. Usando um exemplo parecido com o anterior, converter um inteiro para um número real é uma conversão ampliadora. E normalmente uma conversão desse tipo não leva à perda de informação. Então, se eu tenho um número inteiro 2, converter ele para ponto flutuante vai ter que calcular toda uma nova sequência de bits para representar esse 2. Mas a informação em si, de que se trata de um número 2, ela não é perdida. E aqui eu trago atenção para a palavra normalmente. O que eu quero dizer com isso? É que mesmo que não seja o comum, conversões ampliadoras não estão imunes à perda de dados. Lembra do diagrama que eu mostrei na aula passada, dizendo que o tipo int e o tipo float, na prática, deveriam ser representados desse jeito, e não com um int dentro do float? Pois é, nem sempre converter um int para float vai ser uma conversão sem falhas. Por exemplo, nesse código aqui em C, eu estou atribuindo a uma variável int esse número com 9 dígitos aqui. E em seguida eu estou transferindo esse número para uma variável do tipo float. Como o tipo da variável b é diferente do tipo da variável a linguagem C vai converter o valor de a para o tipo float e atribuir esse valor convertido na variável b. Se você rodar esse código, vai obter essa resposta aqui. Está vendo que o número exibido pela variável float ele é diferente do valor original? Isso aconteceu porque foi perdida informação durante a conversão, mesmo sendo uma conversão ampliadora. Esse problema aqui, em si, ele é chamado de underflow. O que aconteceu, né? O seguinte, o tipo int e o tipo float, eles são armazenados nos mesmos 4 bytes de memória. Ambos, de certa forma, reservam o primeiro bit para indicar se o valor é negativo ou positivo. Mas o float tem essa divisão aqui entre mantissa e expoente. Acontece que números de ponto flutuante, eles são armazenados na memória como um tipo de notação científica. Por exemplo, o número 250 aqui, ele é igual a 0,25 vezes 10 elevado a 3. Como eu posso representar esse número desse jeito? Então o float pega essa parte em vermelho, após a vírgula, e armazena no espaço reservado para a mantissa. E o expoente armazena no espaço reservado para ele. Não é exatamente desse jeito, porque aqui eu estou botando em decimal, tá? A notação científica é em binário no caso, mas a ideia é a mesma. Acontece que os bits reservados para a mantissa de um float permitem que esse tipo tenha um grau de aproximação de mais ou menos 6 casas decimais. Então se você passa um número inteiro com mais de 6 dígitos e esses dígitos são diferentes de zero, então muito provavelmente você vai ter perda de informação. Porque é como se você estivesse tentando comprimir todo aquele espaço ali do módulo de um inteiro num pedaço menor, que é o pedaço da mantissa. Então, fica o alerta de que nem sempre conversão de int para float é uma conversão sem perda de informação. Agora que a gente já viu que tem esses dois tipos de conversão, falta saber que momento essas conversões são realizadas e de que tipo elas são feitas. Normalmente se diz que em conversões limitantes, já que é provável levar à perda de informação,
que elas sejam feitas de forma explícita, ou seja, com alguma instrução da própria linguagem para converter um valor de um tipo para outro. Já as conversões ampliadoras, essas são mais frequentemente feitas de forma implícita, já que em sua maioria elas não causam perda de informação. Então vamos ver aqui um exemplo de código em C++, onde eu estou calculando um valor de porcentagem para colocar na minha barra de progresso aqui de um programa. Nesse caso aqui, eu tenho 256 passos, e a cada passo do laço eu atualizo o valor de progresso, que deve estar entre 0 e 100%. Da forma que está, a primeira operação a ser realizada é a divisão, pela associatividade. A entrada para essa divisão são duas variáveis, ambas do tipo int. Então a divisão vai ser do tipo inteiro também. Então já deve ter dado para perceber que isso vai ser um problema, porque a variável passo sempre vai ser menor que a variável total. Então essa divisão sempre vai resultar no valor 0. Mas mesmo assim, vamos continuar mostrando aqui o que acontece no restante da execução. Agora que a multiplicação vai ser feita, temos que ver o tipo da constante 100, que no caso é double. Então a gente tem um caso aqui de aritmética de modo misturado. Então alguém vai ter que ser convertido aqui. No caso, a linguagem C++ decide realizar a conversão do resultado daquela divisão do tipo inteiro para o tipo float, de forma implícita, ou seja, por decisão da própria linguagem. Então aqui a gente tem um caso de conversão implícita ampliadora. Várias linguagens possuem esse operador que a gente chama de cast, que é colocar um tipo dentro dos parênteses. Ele vai servir para converter algum valor de um tipo para o tipo indicado nos parênteses. Ou seja, já se vê aqui que vai acontecer uma conversão explícita. O operador de cast ele tem precedência mais alta do que a divisão e a multiplicação. Então a variável passo, que é int, é convertida para double. Aqui então a gente tem uma conversão explícita ampliadora. Continuando a execução, o próximo operador a executar é a divisão. E aqui a variável total é int, e ela vai sofrer uma conversão implícita ampliadora, tá certo? Vamos modificar o código aqui mais uma vez e vamos dizer que a interface gráfica que eu estou usando só usa números inteiros para mostrar o gráfico. Então a minha variável progresso ali agora é do tipo int. Então para fazer isso, eu coloco todo o resultado dessa expressão dentro do parêntese para que ela seja calculada antes e depois eu converto tudo para inteiro usando o cast aqui do lado de fora. Agora, essa conversão que eu estou fazendo aqui por último, ela é uma conversão explícita, mas limitante porque eu estou saindo de double para int. Mas aqui no caso do C e do C++, nem precisa fazer isso, sabe por quê? Porque mesmo que essa expressão retorne double, se a variável do outro lado da atribuição for uma variável int, então o C vai fazer uma conversão implícita limitante e simplesmente jogar fora a parte fracionária. Não dá nem erro de compilação e tal. E muitos compiladores nem alertam. Se você quiser ver como as conversões acontecem, que tipo de informação pode ser perdida no meio do caminho com mais detalhes e etc., eu aconselho você a ver lá o meu vídeo de conversão de tipos na playlist de programação em C, beleza? Aqui é mais para a gente explicar os tipos mesmo. E para finalizar esse tema de conversões, existe na literatura esse termo chamado de coerção de tipos. O que é isso, né? Se trata de uma conversão em que você só muda o nome do tipo. Os dados mesmo continuam iguais. Como assim? Esse tipo de coisa ele é bem comum quando você está programando em orientação a objeto e você tem classes herdando de uma outra classe ancestral, como está aparecendo aí. Resumindo bem resumido, o que acontece aí é que você tem objetos do tipo triângulo e quadrado, que são tipos específicos de polígono. Então imagina que você quer guardar objetos dos dois tipos em um único vetor. Você não pode criar um vetor do tipo triângulo, senão você não consegue guardar quadrados, nem consegue criar um vetor do tipo quadrado, porque aí não vai conseguir guardar triângulos. Então você cria um vetor do tipo polígono. Dependendo da opção do usuário ali, eu estou inserindo um triângulo ou um quadrado. Percebe que naquelas atribuições eu tenho um objeto de um tipo e eu estou atribuindo ele para uma variável vetor de outro tipo. Como polígono é um tipo ancestral de triângulo, converter um triângulo para um polígono não é um problema. Afinal, todo triângulo é um polígono, mas o contrário não é bem verdade, né? Isso quer dizer que converter um triângulo para polígono é como se fosse uma conversão ampliadora. Então, ela pode ser feita de forma implícita. Se fosse o contrário, se você quisesse converter um polígono para triângulo, essa conversão não pode ser feita de forma implícita, do jeito como está aí. Você ia ter que fazer um cast, ou seja, uma conversão explícita. Quando você faz esses tipos de conversões, a conversão ela só muda o nome do tipo mesmo. Os dados na memória eles não são alterados, como acontece quando você converte um int num float ou vice-versa.
Por isso que esse tipo de conversão aqui ele é chamado de coerção. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente viu os principais tipos básicos das linguagens, seus operadores e conversões que as linguagens fazem entre esses tipos. Na próxima aula a gente vai começar a ver alguns tipos compostos, beleza? Dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários. Até mais!